mulheres vêm mostrando seu poder em diversos setores da nossa sociedade. E o tema dessa semana irá falar do espaço que elas estão conquistando em um esporte tradicionalmente dominado pelos homens, o futebol. Então, não deixe de assistir. A matéria é da nossa parceira produtora de multimeios. Se você acha que o futebol é um esporte praticado apenas por homens, você está enganado. As mulheres levantaram da arquibancada, calçaram as chuteiras, driblaram o preconceito e invadiram os gramados. Nesse produtora de notícia conheça as jovens que escolheram futebol como sua profissão. Luana, quando começou sua paixão pelo futebol? Minha paixão pelo futebol começou quando eu tive que me inserir com meus irmãos para brincar na rua de futebol, a única brincadeira que eles brincavam. E quando meu pai também em casa, só assistia ao jogo de futebol na televisão. Eu comecei a jogar futebol muito cedo, sempre fui apaixonada por isso. Minha mãe disse que desde os 3 anos eu já brincava mais com os meninos, eu gostava de ficar na rua até tarde jogando futebol com eles, do que ir brincar com as meninas. Então, quando você decidiu seguir essa carreira como jogadora de futebol? Eu acho que eu comecei a decidir que eu iria seguir carreira de jogadora quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, que eu podia pensar mais sobre o futuro, se era realmente o que eu queria, porque quando eu era mais nova eu gostava, eu sempre soube que eu queria ser jogadora de futebol, que eu queria estar na seleção, num time bom. Foi que meus irmãos me incentivaram muito, porque eu sempre jogava. Aí lá na minha cidade começou a ter uma escolinha de futebol para feminino e masculino. Tinha 2 times de meninas, 22 meninas. E eu comecei aos 13, 12, 14 anos a frequentar lá as aulas de futebol na escolinha portuense. E quais foram os desafios que você enfrentou? Preconceito em relação ao futebol eu nunca tive, mas assim, quando eu vim para Juiz de Fora, eu senti que aqui as pessoas vinham controlar quem jogava futebol. Não sei porquê, mas assim, o futebol tem muito, feminino tem muitos desafios porque falta muito incentivo por parte também, às vezes, da própria família, dos patrocinadores, porque não olham o futebol feminino, como é jogado, como olham o masculino. Querem saber as qualidades físicas das meninas, ser bonita, ser não sei o quê, sabe? Isso tem uma grande dificuldade no Brasil, porque você não consegue se profissionalizar no Brasil com o futebol feminino. E foi daí, então, que me desmotivou. Eu fui chamada uma vez para treinar no Fluminense, só que a minha mãe não deixou, porque isso não é profissão no Brasil. Mas nos Estados Unidos, na Europa, uma mulher consegue ter a profissão de jogador de futebol. O maior problema que eu sempre tive foi o preconceito que as pessoas tinham, que até hoje em alguns lugares tem. Como eu jogava futebol com os meninos por um bom tempo e a gente ia para outros lugares para jogar, que era fora da minha cidade, e as pessoas não me conheciam, elas me viam no meio dos meninos e sempre ficavam fazendo piadas, sempre ficavam me julgando, primeiro por estar jogando futebol, segundo porque eu seria a única menina no meio de tantos meninos, essas coisas assim. Só que isso nunca, na verdade, foi uma dificuldade para mim, porque as pessoas que mais importavam para mim nunca tiveram preconceito, que são as minhas famílias e os meus amigos. Eles sempre me apoiaram o tempo inteiro, sempre me diziam coisas positivas, e isso sempre me manteve firme e nunca desisti do que eu queria de verdade. E hoje você mora nos Estados Unidos. Como você chegou aos Estados Unidos? Desde 2010, quando eu jogava futebol no Palmeiras, eu pensei na possibilidade de um dia vir para os Estados Unidos para poder jogar e estudar aqui. Então, desde esse momento, eu e minha mãe, a gente procurou contatos e estava estudando como que era para vir para cá, quais os processos que a gente teria que tomar, todas essas medidas burocráticas que seriam necessárias, e entender mesmo como que funcionaria tudo aqui. Então, nos Estados Unidos você encontrou mais oportunidades para jogar. Você já foi barrado algum time aqui no Brasil e aí você teve mais facilidade? Sim, aqui nos Estados Unidos o futebol feminino é mais valorizado. Desde pequena as meninas já começam a jogar, tem uma preparação, tem uma boa influência.
as pessoas não têm preconceito, então isso ajuda muito no desenvolvimento do futebol e acaba dando mais oportunidade para as meninas. E agora você fala um pouquinho da sua carreira, de onde você começou, por onde você passou e agora com o que você faz. Tá, aí eu comecei no Portuense, Esporte Clube Portuense, já sou Dutra, fiquei por lá mesmo. Aí passando disso eu vim para Juiz de Fora, aqui não procurei nenhum lugar para treinar, até tentei no Tupi, mas desmotivei, depois nem fui treinar lá, para não perder também essa vivência que eu tinha no futebol, por gostar também. E agora eu faço faculdade de Educação Física, não foi por causa dessa paixão pelo futebol. Você tem alguma mulher que joga futebol que você tem como ídolo? Claro, e tem um monte. Quando eu comecei a jogar, tinha a Pretinha que jogava, que começou, ela que deu esse boom, assim, futebol, que foi futebol feminino, nas Olimpíadas, o pessoal começou a ver. Depois foi a Marta e a Cristiane, com certeza. Isso não é, a Marta pra mim é uma inspiração total. 5 vezes eleita melhor do mundo, acho que assim, por ser brasileira, isso me surpreendeu muito. Coisa que ela não é nem da Europa nem dos Estados Unidos, então vai ter essa visão, né, de melhor jogadora do mundo. Isso é superação mesmo. Julie Fowler agradece ao presidente por essa belíssima noite, todos a vocês. É uma honra muito grande estar participando e poder anunciar a vencedora do prêmio do troféu de melhor jogadora do mundo. E tenho aqui no envelope. E será Marta! O 5º prêmio da Marta! Não é surpresa nenhuma, Fowler começou, porque esse é o seu 5º título. Marta! Então, uma das minhas ídolas no futebol feminino é a goleira Rupsolo. Ela é goleira aqui dos Estados Unidos. Ela tem uma técnica impecável, eu sempre procuro assistir os vídeos dela, ver como são os fundamentos, tentar o máximo possível fazer parecido com o que ela faz. E aí do Brasil, eu gosto muito da Thaís Picarte. Eu cheguei a treinar com ela por 1 ano no Centro Olímpico, que eu treinei em 2012. Atualmente ela é goleira da seleção brasileira. E durante meus treinos com ela, eu aprendi muitas coisas, eu adquiri muita experiência que eu sei que eu vou levar tanto para minha vida pessoal, tanto para minha vida em campo. Nós sabemos que o mercado para o futebol masculino é muito mais fácil, mas é difícil para os meninos se manter. E as moças têm essa dificuldade? Você encontrou alguma diferença entre o mercado brasileiro e o americano? Tem uma grande diferença. Aí no Brasil pode-se ver que a diferença entre os jogadores do masculino e os jogadores femininos é muito, muito grande. Os jogadores ganham milhões de reais e as jogadoras às vezes não ganham nem um salário mínimo. Então tá melhorando, né? A CBF já criou um campeonato brasileiro, o Brasil tem ganhado a Libertadores, times brasileiros, né, tem ganhado a Libertadores, então as coisas estão caminhando para melhor aí no Brasil. Já que nos Estados Unidos, acho que, pelo menos na liga universitária, os atletas em geral são tratados com igualdade, todo mundo recebe a mesma quantidade de bolsa, é bem mais estável a situação, e sem contar com a estrutura, que aqui é bem maior também do que aí no Brasil, né? O mercado é muito difícil para se inserir, sim, como você perguntou no negócio da inserção. É porque você não tem como você largar e ficar só por conta disso no Brasil. Porque você não ganha, igual tem muitos meninos que ganham, novos ainda, ganham um salário por ficar treinando no clube e para ir para frente, são um ótimo jogador. No feminino não existe isso. E Luana, eu acho que todo mundo tem a curiosidade de saber o que acontece no vestiário das meninas do futebol feminino. O vestiário era uma bagunça, uma gritaria, falação alta. A gente falava sobre roupa, sobre cabelo, falava todas essas belezas femininas, né? Falava dos namorados, contava alguma coisa em relação assim, com como que saiu, quem que tá interessado, o fulano tá vendo o jogo, tá interessado em você, essas coisas assim de menina, né? Não tem essas coisas de menino, o pessoal acha que não, mas